Olá, boa tarde. O tempo seco castiga diversas regiões do estado e aumenta a probabilidade de incêndios. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem trabalhado bastante neste período. Mais de 10 mil. Esse é o número de ocorrências relacionadas a queimadas e que foram recebidas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais entre janeiro e julho deste ano. Cerca de 90% dos incêndios em vegetação ocorre por ação humana. E dentro desse quantitativo, boa parte dele de forma criminosa. Por isso a gente sempre orienta a denúncia desse crime de incendiários. Pode denunciar pelo número 193 ou o número 181, que é o Disque Denúncia Unificado do Estado. Outras situações de ação humana são por imprudência, de pessoas que visitam locais de vegetação e acabam deixando uma fogueira, uma brasa acesa. Ainda segundo a corporação, houve uma alta de 82% no número de queimadas no estado entre janeiro e junho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A capital mineira segue com tempo seco e baixa umidade do ar. A combinação tempo seco e baixa umidade é ainda mais favorável para a propagação das queimadas. Chamado período de estiagem, a gente tem baixa intensidade de chuvas, já há um bom tempo sem chuvas, e também a mata já muito seca, a umidade relativa do ar muito baixa e em alguns períodos do dia altas temperaturas e incidência de ventos. Tudo isso combina uma situação de fatores que vão justamente propagar ou aumentar a facilidade de incêndios em vegetação. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais dá algumas dicas de como evitar problemas relacionados a incêndios ou queimadas nesse período do ano. Ao estar em locais de lazer, de vegetação, muita gente busca algumas trilhas nesse momento do ano, jamais deixar ali brasas acesas, fogueiras não apagadas, deixar sempre o seu terreno limpo para não ser alvo dessas chamas, mas ao se deparar com um incêndio, a pessoa nunca deve tentar enfrentá-lo se não tiver o treinamento para isso. A primeira ação é nos acionar pelo número 193 e evacuar aquela área, impedir que pessoas se exponham ao mesmo perigo. Com a chegada das nossas equipes, a gente vai realizar o combate e a proteção ali daquele patrimônio. A prática de queimadas só traz prejuízos e transtornos a todos. Além de provocar mortalidade de animais, os incêndios também afetam a saúde das pessoas e causam grandes interrupções de energia. Segundo a CEMIG, mais de 13 consumidores da região leste de Minas ficaram sem energia elétrica nos 6 primeiros meses de 2024 por causa de queimadas. Em todo o estado, foram mais de 45 mil unidades consumidoras afetadas pelo problema no mesmo período. O número de clientes afetados em Minas é de 15,34%, superior ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 39 mil consumidores tiveram o serviço interrompido. Domingo é Dia dos Pais e a Catedral Cristo Rei terá uma programação especial para celebrar a data. As famílias poderão acompanhar pela manhã missas às 8h e 10h30 e no período da tarde às 3h30, com mensagens dedicadas aos pais. Além disso, as famílias poderão desfrutar de um delicioso almoço preparado especialmente para este dia. Todos estão convidados a participar e a Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, fica na rua Campo Verde, número 165, no bairro Juliana, em Belo Horizonte. A ordenação episcopal do Monsenhor José Otácio Oliveira Guedes, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, acontece amanhã, sábado, dia 10 de agosto, em Niterói, no Rio de Janeiro. O arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo e Dom Lindomar Rocha Mota, bispo de São Luís dos Montes Belos, em Goiás, serão consagrantes no rito de ordenação, presidido por Dom José Francisco Rezende Dias, arcebispo metropolitano de Niterói. A ordenação episcopal de Monsenhor José Otácio será às 8h30 da manhã no Centro Esportivo Salesianos, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A missa de apresentação do novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte será no domingo, dia 1º de setembro, na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da nossa Arquidiocese. E amanhã você acompanha aqui na TV Horizonte a transmissão de todo o rito de ordenação episcopal de Monsenhor José Otácio Oliveira.
A partir de hoje, até o dia 18 de agosto, fiéis poderão participar das celebrações em homenagem a Nossa Senhora da Glória em Contagem. A programação inclui novenas, missas, oração do terço, além de bênção do Santíssimo, procissão e quermesse. A festa dedicada à padroeira será no dia 18 de agosto, com procissão luminosa, quando os fiéis sairão pelas ruas do bairro levando a imagem de Nossa Senhora da Glória e São José. A paróquia fica na Praça Nossa Senhora da Glória, número 70, no bairro Eldorado, em Contagem. O dízimo é uma importante ferramenta para manter viva a comunidade e suas ações. A contribuição voluntária é uma afirmação da fé. A Márcia Mônica de Oliveira Santos é uma das coordenadoras do dízimo na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Betim, e vai bater um papo comigo sobre esse assunto. Hein, Márcia? Boa tarde, é um prazer ter você aqui no Horizonte Notícia. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Márcia. Eu queria que você contasse para a gente como é que o dízimo contribui para as atividades da paróquia. O que acontece? Na verdade, o dízimo deveria manter, né, a paróquia. Ele deveria manter completamente e não seriam necessárias festas e outras atividades. Mas ainda, infelizmente, os fiéis ainda não têm essa ideia, né, essa noção da importância do dízimo, né? E, então, o que acontece é que a gente ainda torna-se necessário fazer muitas coisas para complementar os custos, né, que as igrejas têm. Eu queria que você falasse para a gente, o dízimo, ele é uma obrigação do cristão, né? A gente até falou, é uma doação voluntária, mas como, enquanto cristãos, a gente pode tornar isso também uma obrigação para nós mesmos? Na nossa igreja, o dízimo não é obrigatório, né? A gente contribui da forma que podemos e não há nenhuma obrigação. Mas essa obrigação deveria ser do próprio cristão, né? Deveria ser uma consciência que eu tenho, que assim como eu tenho que pagar as contas de água, de luz, né? O telefone, todo o custo da minha casa, eu também tenho que contribuir dessa forma para a igreja. E quando eu tenho essa sensação de pertencimento, de que a igreja, eu sou responsável por ela também, aí eu sinto que eu tenho sim que contribuir com o dízimo e que eu tenho que todo mês ir lá e contribuir e devolver, né? Que a gente fala devolver o dízimo que a gente recebe de Deus, então a gente vai devolver. E é muito importante que essa conscientização. Márcia, existe uma diferença entre dízimo e oferta? Sim. A oferta ela pode ser esporádica, né? É exatamente o que eu estou falando, ela não leva em conta essa responsabilidade, esse compromisso, esse pertencer à igreja. Então eu vou lá e dou, pronto, não. Mas quando eu tenho dízimo, eu tenho um compromisso, Essa igreja, ela é minha responsabilidade também, então eu preciso ajudar, eu preciso contribuir, eu preciso de todo mês dar aquilo que eu puder, mesmo que não seja todo mês a mesma quantidade. Porque a nossa igreja não exige, a nossa igreja não estipula um valor, né? Se eu puder dar um pouco mais esse mês, eu dou. Nós temos pessoas na nossa paróquia que contribuem semanalmente conforme o ganho, sabe? Às vezes a pessoa faz pequenos concertos, aí ela vai lá e vai contribuindo aos pouquinhos. Então, assim, isso é sensação de pertencimento, de pertencer e de ser responsável. Tá certo, Márcia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. A Caixa Econômica Federal começa a depositar hoje parte do lucro obtido pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, em 2023. Segundo a instituição financeira, são cerca de 15 bilhões de reais. Este é o maior valor já liberado aos trabalhadores desde 2016, quando começou a distribuição. O valor depositado a cada um será definido pela multiplicação do saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2023. Por um índice estabelecido anualmente pelo Conselho Curador do FGTS. Quem tinha, por exemplo, R$ 3.000 de saldo em uma conta do FGTS no final do ano passado, receberá R$ 80,80.
Vale destacar que o dinheiro não pode ser retirado. O lucro é incorporado ao saldo, mas a retirada só é possível nas hipóteses previstas em lei para o saque do fundo de garantia, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, saque aniversário e em casos de doenças graves. Chegou a hora de conferir como ficou o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, o dia será de sol com nuvens. A temperatura apresenta grande variação, com a mínima de 13 graus e a máxima podendo chegar a 30. O clima fica seco, com a umidade relativa do ar oscilando entre 32% e 73%. Em Ibirité, na região metropolitana, também não chove. O céu ficará nublado, com a temperatura mínima em 13 graus e a máxima podendo chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 32% e 70%. Em Albertina, no sul do estado, o dia será de sol com algumas nuvens sem chuva. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 23. A umidade relativa do ar oscila entre 39% e 88%. Até o dia 14 de setembro, o Museu Mineiro recebe a exposição temporária sobre isto, sobretudo e sobre tudo isso, que celebra os 10 anos do SPY Atelier em BH. O repórter Pedro Gelinek está no museu e traz mais informações, né, Pedro? Boa tarde. É isso mesmo, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Horizonte Notícia. Eu estou aqui no Museu Mineiro acompanhando a exposição Sobre Isto, Sobretudo, Sobre Tudo Isso, que celebra, como você disse, os 10 anos do ateliê do SPY Atelier BH. Mas quem vai trazer mais informações para a gente é o Marcelo Drummond. Ele é professor da Escola de Belas Artes da UFMG, diretor do ateliê e também curador da exposição. Boa tarde, Marcelo. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse contasse um pouquinho da história do ateliê. Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui da equipe da TV Horizonte, aqui no nosso espaço e no Museu Mineiro. A exposição celebra os 10 anos do Ateliê SPY. Nós iniciamos a atividade numa casa histórica do bairro Santa Efigênia e desde já convidamos todos para participarem, né, das atividades dentro da nossa grade de programação, que são exposições, oficinas, projetos de arte e residência e acompanhamento e orientação de uma prática profissionalizante para os jovens artistas no campo das artes visuais. Então a exposição celebra esses 10 anos e faz um cruzamento entre o acervo de artistas do Museu Mineiro com os artistas que passaram por nesses 10 anos pelo SPY, desenvolvendo as suas pesquisas. E, como o senhor disse, existe essa mistura, né, tanto obras que já são do acervo do Museu Mineiro, quanto também de artistas que passaram por essa história de 10 anos. Como foi feita essa seleção de obras? Então, nesses 10 anos, mais ou menos, 150 artistas passaram por ações formativas, expositivas no nosso ateliê lá no bairro Santa Efigênia. Então, nós tivemos que buscar um critério para que nós pudéssemos cruzar o acervo do Museu Mineiro com o acervo desses artistas que passaram nesses 10 anos pelo SPY. Então, nós fizemos uma visita técnica à coleção do Museu Mineiro, eu com a professora Raquel Cecília, que também divide comigo essa curadoria, e lá descobrimos obras de 5 artistas da década de 80, que são artistas proeminentes, importantes da história da arte mineira. E foram as obras desses artistas, a pesquisa desses artistas, que balizaram a nossa escolha dos 12 artistas que estão aqui conosco. Marcelo, gostaria que você deixasse um convite para quem está assistindo Horizonte Notícia para poder visitar a exposição. Claro, a exposição é uma exposição muito diversa, ela apresenta pinturas, objetos, instalações, desenhos, obras interativas aqui na sala temporária 1 do Museu Mineiro, que é entrada gratuita e fica sempre aberta ao público. A exposição vai até 14 de setembro e será um prazer receber todos vocês aqui. Gostaria de deixar também o convite para visitar o Ateliê SPY e nas nossas redes sociais, que é @spy.atelier. Excelente. Lembrando, Fernando, que a visitação, como o Marcelo disse, segue até o dia 14 de setembro aqui no Museu Mineiro. A entrada é gratuita e pode ser visitado de terça a sexta-feira, do meio-dia às 7 horas da noite, fins de semana e feriado, de 11 da manhã às 5 horas da tarde. Eu volto com você, Fernando. Uma boa tarde. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Você já ouviu falar sobre ideias sustentáveis, comunidades sustentáveis? Vamos entender melhor como funcionam em nossa conversa com o professor Marco Antônio Machado, coordenador do curso de administração da PUC Minas Contagem. Ei, professor, boa tarde e seja bem-vindo ao Horizonte Notícia.
Muito obrigado. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa é uma questão bastante delicada e é fundamental, de fundamental importância para o futuro de todos nós. Essa questão das ideias sustentáveis e como elas podem melhorar a nossa vida são muito importantes e todos nós dependemos disso, né? Agora, também qualquer um de nós pode transformar a sua própria vida e a nossa comunidade em lugares mais adequados, como a gente poderia dizer, mais verdes e prósperos, né? Muitas iniciativas poderiam ser implementadas para promover um estilo de vida um pouco mais sustentável e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E a maior parte dessas iniciativas, Fernando, pode ser feita por praticamente qualquer pessoa. Vou tentar dar alguns exemplos, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Em casa, por exemplo, algumas pessoas podem, já até ter essa iniciativa, de fazer a compostagem, ou seja, transformar aqueles resíduos orgânicos que iriam para o lixo e daí tomariam outros destinos que nos prejudicariam muito, em adubo natural para plantas. Muitas pessoas fazem isso até num pequeno apartamento. Com isso, você reduz o volume de lixo e ainda tem um enriquecimento do solo, principalmente se a pessoa tem plantas dentro de casa ou alguma coisa do tipo. Uma outra ideia é sobre, por exemplo, uma horta comunitária. Você pode cultivar alimentos frescos e nutritivos em espaços muito pequenos, compartilhados e até dentro de um pequeno apartamento. Professor, tem alguma indicação de estudo ou curso, né, para que a gente possa fazer para trazer à tona, né, essas ideias sustentáveis? Olha, basicamente, todos os cursos onde você tiver sustentabilidade, a gente poderia recomendar. Nas universidades, hoje, cada vez mais, a gente tem matérias que tocam nesse assunto. Mas é muito importante a gente entrar nas redes sociais, na internet, como um todo, no YouTube. Nós temos muitos programas e muitos vídeos que podem nos ajudar com ideias desse tipo, né? Então, redução de consumo de energia, consumo consciente, coleta seletiva, tudo isso pode nos ajudar bastante. Professor, infelizmente o nosso tempo hoje está curtinho e aí a gente continua esse assunto na próxima semana. Perfeito, ele é muito vasto e a gente entende. A semana que vem a gente volta aí. Tá certo. Grande abraço a todos, uma boa tarde. Obrigada, um abraço. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no canto para ter mais informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós já atingimos 31% da meta de arrecadação para o mês de agosto. A sua doação é muito importante para nós. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. Nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. E para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. Tenha um ótimo fim de semana, fique com Deus, até segunda.